Vamos conversar com o relator dessa medida provisória, então, o deputado Geninho Zuliani. Deputado, boa noite, bem-vindo. Aqui é Monalisa Perrone falando com o senhor me ouve bem? Tudo bem. Olá, Monalisa, olá, Caio, olá a todos ouvintes, telespectadores da CNN, um prazer estar falando com vocês. Que bom, então vamos lá, temos muito a conversar. Minha primeira pergunta para o senhor, deputado, é o que eu li e ouvi de muitos especialistas hoje, diversos especialistas. Muitos deles estão dizendo que assinar esse termo, eu vou repetir a frase, tá? Antes de tomar a vacina, criaria uma suspeita, apesar do aval da Anvisa. O que o senhor acha? Olha, Monalisa, eu fui convidado pelo presidente da República hoje para poder falar um pouco sobre a relatoria da medida provisória 1003. Nós já apresentamos ela no plenário, hoje ela estava pautada e abre o prazo também para novas emendas de plenário, enfim. E dialogar com o governo federal é sempre importante, até porque ele que editou a medida provisória, é o governo federal que vai fazer o Plano Nacional de Vacinação. E o presidente me mostrou algumas preocupações, fez alguns pedidos, entre eles que a vacina fosse universal, que fosse de forma gratuita, e nós estamos contemplando uma série de pedidos do presidente, mas dentre eles 2 pedidos que nós estamos encontrando uma série de dificuldades. Um deles é a questão da não obrigatoriedade da vacina. A não obrigatoriedade da vacina, ela já está judicializada, é um tema que está no Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski é o relator e deve proferir sua decisão nos próximos dias. Então, não dá para tratar na medida provisória um termo que já está judicializado. E quanto ao termo de responsabilidade, foi uma outra preocupação. A Pfizer, que é um laboratório que já mandou sua minuta de contrato, as suas condições de venda para o Brasil, ela tem uma cláusula que ela se exime de qualquer responsabilidade futura por efeitos colaterais daqueles que receberão a vacina. E a preocupação do presidente é trazer um passivo para o governo federal histórico aí de ações judiciais por problemas diversos, até por problemas eventualmente da vacina e problemas que não são da vacina. Então ele fez o pedido para que nós incluíssemos no texto essa responsabilidade. O problema, Monalisa, é que só a Pfizer fez esta exigência. Nós não temos conhecimento de outros laboratórios que tenham feito essa exigência. Então você colocar no texto alguma coisa customizada para os contratos com a Pfizer é difícil, até porque a gente acha que isso é uma decisão muito mais técnica, muito mais executiva, muito mais do Ministério da Saúde no seu plano do que algo que dá para ser contemplado numa medida provisória. Caio? Deputado, mas ao presidente fazer esse pedido, na verdade ele não está querendo transferir uma responsabilidade do Poder Executivo para o Poder Legislativo, porque nessa medida provisória que está sendo elaborada agora, nesse instante também no Ministério da Saúde, pode ser incluído o termo de responsabilidade lá. Na verdade, ele está fazendo um pedido para o senhor de um ato que o próprio Poder Executivo pode fazer numa medida provisória que vai ser encaminhada entre hoje e amanhã para o Congresso. Na verdade, Caio, eu prefiro acreditar na boa intenção do presidente em poder mostrar sua preocupação com o passivo que, eventualmente, o governo federal poderá arcar nos próximos anos. O presidente pode, na nova medida provisória, e também nós poderíamos colocar um termo de autorizar o Ministério da Saúde a poder, dependendo da condicionalidade, a condicionante que o laboratório que está fornecendo para o Brasil colocar na sua cláusula de contrato, ele repassar isso para o usuário da vacina. Mas, no fundo, a gente estaria autorizando alguma coisa que o Ministério já tem autorização expressa para fazer essas condicionantes, até porque é ele que vai imprimir o seu ritmo, que vai fazer o plano. Enfim, nós encontramos muitas dificuldades de contemplar e o papel do relator não é expressar a sua opinião, escrever a opinião no relatório. O papel do relator é ouvir os líderes partidários, ouvir as bancadas, buscar consenso, ouvir o governo federal, colocar todos os atores, especialistas, para poder chegar num texto próximo daquilo que possa ser o melhor para o nosso país. E o melhor para o nosso Brasil é entregar agora um texto que contemple as vacinas que tenha eficácia e que tenha segurança para a população brasileira. Até porque a medida provisória do COVAX Facility atende apenas 10% da população brasileira. A Pfizer, nós perdemos a oportunidade de comprá-la um pouco mais cedo. Estamos entrando agora numa segunda remessa de compradores, ela vai vir com atraso.
né? Nós temos a Coronavac de São Paulo, que já está sendo produzida, 1 milhão de doses por dia. Temos a parceria de Oxford com o Fiocruz e outras tantas vacinas que estão sendo aprovadas. Nós precisamos ter um leque, um cardápio de opção para poder comprar a quantidade suficiente para imunizar todo o brasileiro. Mas é exatamente isso, deputado. A da Pfizer, o governo brasileiro perdeu o bonde ou por negação da pandemia ou porque não queria tomar ali atitudes que pudessem, por exemplo, prever a compra já de lotes. A da Pfizer tem especificidades em relação à refrigeração muito difíceis para um país tropical, para regiões muito quentes, distantes, que se chega só de barco, horas de viagem, enfim. A vacina que está aí na agulha, com perdão do trocadilho, é a Coronavac. Quando tem esse tipo de questionamento, até eu reitero o que eu coloquei na primeira pergunta e não ouvi a resposta do senhor. Eu entendo qual é o papel do relator, mas eu queria muito ouvi-lo como cidadão brasileiro, que está aí no meio da pandemia também. Criar todo esse tipo de dúvida não coloca, inclusive, sob suspense o aval da agência reguladora brasileira e das autoridades em geral, que vão ter que tocar, sim, esse plano de vacinação? Olha, Mona Lisa, hoje foi uma das coisas que eu mais ouvi, principalmente de companheiros da Câmara, de líderes, de especialistas. Nós estamos acostumados ao longo da história do Brasil em campanhas de vacinação. O governo federal fazendo um esforço danado para poder fazer com que a maioria da população tenha acesso à vacina, saia de casa, vai até o posto de saúde. E nesse momento, eu acho que o esforço tem que ser o mesmo. Eu tenho uma opinião pessoal, né? Qualquer vacina que for aprovada pela Anvisa, eu sou o primeiro a estar na fila, a tomar vacina da mesma forma. Mesmo que seja a Coronavac? Não, inclusive a Coronavac. E assinaria o termo? Assinaria se fosse preciso, apesar que eu acho que não é necessário, até porque eu fiz uma consulta ao Instituto Butantan e o Butantan não colocará essa cláusula no contrato de venda para o governo federal. O presidente da República ele tem direito de dizer que ele não tomará a vacina, como pessoa física, obviamente, eu tenho o direito de dizer que eu vou tomar a primeira, aquela que estiver pronta, aprovada pela Anvisa. Isso é uma decisão de cada brasileiro, né? Até porque nós temos fases, né? Nós temos profissionais de saúde, professores, segurança pública, comorbidades, até chegar no cidadão que tem aí uma idade média, sem comorbidades, nós temos que atravessar o ano aí e as vacinas cada dia vão ficar com mais clareza da sua segurança. Então, eu acho que o plano vai avançar muito, nós vamos ter bastante sucesso. Caio? Deputado, o presidente Jair Bolsonaro fez alguma sinalização sobre a Coronavac para o senhor? Vocês falaram sobre a Coronavac, sobre o governo federal adquirir as vacinas no Instituto Butantan. Ele te falou alguma coisa sobre isso? Não, essa foi uma parte muito produtiva da nossa conversa, até porque ele deixou claro, o texto que nós apresentamos na Câmara, ele teve acesso, ele validou o nosso texto, deixava claro que todas as vacinas aprovadas na Anvisa automaticamente estariam incluídas no plano de imunização do governo federal. E eu perguntei para o presidente novamente sobre esse assunto, ele continuou dizendo que sim, eu falei, inclusive a Coronavac? Falei, inclusive a Coronavac. E agora há pouco eu vi uma entrevista dele na televisão que ele reforçou hoje em São Paulo, num evento, que ele irá comprar a Coronavac e qualquer outra vacina aprovada pela Anvisa. Tá certo. Deputado, muito obrigada, então, por esse tempo aqui com a gente. Já fica o convite para uma próxima. Nossos microfones sempre estão abertos para todas as vozes que envolvem aí uma notícia tão importante como essa. Muito obrigada, uma boa noite ao senhor. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Caio. Obrigado a todos.